versículo 10, que diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Pode sentar, irmãos. O Senhor, Ele ministrou no meu coração esses versículos já tem acho que uns 2, 3 meses atrás, e Ele queria que eu fosse confrontado com esses versículos, né? Esses versículos, geralmente eu acabo ouvindo eles só no momento das ofertas, mas o Senhor queria me levar para um ambiente diferente nesse momento, e aí com isso eu fui tentando entender o que o Senhor estava querendo falar comigo e seria a palavra que eu traria para a igreja. E aí com isso foi passando as semanas, eu fui deixando, né? E aí com isso algumas palavras vieram ao meu coração, alguns direcionamentos ali conforme eu estava fazendo, mas eu não sentia que ainda era aquilo. Eu estava sendo conduzido por um outro lado, talvez ali somente na parte financeira, família, trabalho, mas o Senhor estava querendo me trazer algo ali mais profundo. E aí na segunda-feira, né, quando eu já estava ali próximo agora, né, de trazer a palavra, foi quando o Senhor ministrou no meu coração, né, que eu fizesse uma oração no meu quarto. E ali foi algo muito intenso para mim, foi algo diferente para mim. Foi como eu falei: Senhor, fui fechando a porta, falei: entra comigo nesse quarto, Pai, porque eu preciso compreender qual é o direcionamento real que o Senhor quer comigo sobre esta palavra. E ali eu comecei a orar, eu fiquei ali em pé no meu quarto, fiquei andando ali em volta e comecei a orar, e foi quando eu peguei a Bíblia. E aí eu fui no versículo 10 e eu comecei: Senhor, o que quer dizer quem é fiel no mínimo? O que o Senhor quer dizer para a tua igreja neste dia de hoje, que o Senhor já marcou, para a gente dizer o que é fiel no mínimo? E aí eu fui orando sobre aquilo, aí o Senhor foi e começou a trazer, como se eu tivesse ali naquele momento próximo de um mar, ali um rio, né? E eu tivesse ali do lado de fora. E ali significava, né? Quem é fiel no mínimo. Era como se o Senhor quisesse falar comigo, aquela pessoa que está pisando ali só na terra molhada, sabe? Ela está ali apenas começando. E ali, dentro daquele mar, daquele rio, era o que o Senhor queria dizer sobre a verdadeira riqueza. E aquela pessoa que é fiel no mínimo, é como se ela estivesse começando a sua jornada. Ela está ali nos primeiros passos. Quem não se lembra dos seus primeiros passos, primeiro amor, as primeiras provas? E ali era como se o Senhor quisesse dizer para mim ali: você ainda tem pouco, você ainda está ali, começando, e aí você está querendo avançar, mas mesmo tendo pouco, você está vendo aquela imensidão, e aquilo te enche, aquilo está querendo te trazer algo novo, está querendo trazer que você mergulhe, mas você tem medo, porque você é novo na fé, ou às vezes você deixou de lado tudo aquilo que o Senhor estava ministrando na sua vida. E aí muitas vezes, irmãos, esse fiel no mínimo é se dedicar ao pouco que o Senhor ainda está te dando, sabe? Quando você ainda está começando ali os primeiros passos, e aí você começa a molhar ali o pé, começa a querer realmente avançar sobre aquelas águas, sabe? E ali o Senhor foi ministrando no meu coração, e eu falei: mas e aí, Senhor, quem que é o infiel no mínimo? O que essa pessoa, ela faz para ser, não está sendo fiel? Porque é diferente daquele que está querendo avançar sobre as águas. O infiel, ele tem pouco, e aí muitas vezes ele está aqui dentro da igreja,
ele está com o pé pisando no molhado, começando, mas ao invés dele olhar ali a imensidão de Deus, sobre a riqueza que Ele quer trazer para você, você está toda hora olhando para trás. Meu Deus, o meu celular, as coisas materiais que eu deixei, que eu estou olhando, será que realmente eu avanço? Sabe aquela pessoa que está com medo de entrar na água, porque alguém vai roubar, porque alguém vai pegar os seus pertences? Muitas vezes a gente é assim quando está no caminho, no início da fé. A gente está ali no começo olhando aquela imensidão que Deus pode trazer para a gente, e a gente está preocupado olhando para trás, está preocupado em deixar as coisas que a vida já nos trouxe, já deixou, e você está ali com medo, não querendo se aprofundar e mergulhar. E aí foi o que o Senhor trouxe para mim. Aí Ele falou: avance para as águas mais profundas, ali onde diz, ali em Isaías 43, capítulo 2, onde o Senhor fala: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá a ti. Então, irmãos, quando você está no começo, eu sei que todos nós passamos por isso. A gente fica com medo de avançar, fica com medo de se afogar, vamos dizer, dentro dessas águas. Mas o que o Senhor está querendo trazer para a gente nessa noite: avance, não tenha medo, vá para águas mais profundas. É um processo, assim como o irmão Ney passou pela prova. Quantas vezes o mundo ali, quando ele tinha pouco de Deus ainda, quantas vezes o inimigo, as coisas estavam querendo fazer com que ele continuasse ali, na beira, na areia, no seco, sem Deus. Mas aí o Senhor falou: aguenta o processo, avança que eu vou ter mais, você vai ter mais de mim. Assim como o Senhor fez com Pedro, ali quando fala em Lucas, no capítulo 22, 31, 32, deixa eu colocar aqui. (22, 31, 32). Disse também ao Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se ir andar como trigo, então querendo peneirar você. E aí, isso são as provas, irmãos. Não pensa que vai ser fácil. Não vai ser fácil avançar com Deus. Quando você acaba querendo, quando você conhece, sempre haverá as provações. Vai ser difícil, a gente não vai ficar com medo da água, né? Como se diz ali, de mergulhar sobre essas águas. E aí o Senhor diz: aquele que é fiel no mínimo, no pouco que eu tenho, eu quero que ele avance, ele continue avançando cada vez mais. E aí depois o Senhor foi e falou comigo sobre, e eu falei: Pai, certo, mas e o que é o injusto? Quem é fiel, também é infiel no muito, tá bom, mas e a pessoa que é fiel no muito ou infiel no muito? E aí o Senhor foi ministrando no meu coração: são aquelas pessoas que já estão dentro das águas, que já tem tanto conhecimento, já leu a Bíblia, já passou por tantas coisas, já está ali dentro das águas, e mesmo assim acaba direcionando o seu coração para outras coisas. É como o Senhor Jesus acabou falando ali para os fariseus. Os fariseus eram entendedores da palavra, eles discorriam sobre a palavra, eles ficavam ali dia e de noite falando, querendo entender todos os conhecimentos das palavras. Eles tinham muito, ali eles poderiam estar cheios, eles poderiam estar ali realmente aqui, cheio de água. Mas o coração deles estava sendo enganoso, o coração deles estava querendo, Deus estava falando, quando Jesus fala até no final desses versículos: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. E aí ele fala aqui que os fariseus zombavam de Jesus por ele estava dizendo aquelas coisas, porque eles conheciam a palavra. Mas e aí? O que você está fazendo com muito que Deus já te trouxe dentro da tua jornada? O que você está fazendo
quando você já tem muito de Deus, sua caminhada já te traz uma experiência, e aí você muitas vezes não está sendo direcionado por Deus. A quem é muito dado, muito será cobrado. E muitas vezes a gente tem muito, a gente está aqui cheio de água, a gente está com a Bíblia na mão, está com palavra, está fazendo oração, mas e o teu coração? Ele está servindo a Deus? Ou ele está servindo a outros deuses? Ele está servindo as coisas deste mundo? O que será que o teu coração, da onde ele está sendo direcionado? E aí o Senhor estava querendo ministrar, e essa verdadeira riqueza. O que é essa verdadeira riqueza, meu Pai? E aí ele me fez lembrar ali de Davi, quando ele já tinha muito, ele já estava na sua velhice. E Davi, por mais que muitas coisas que ele já tinha passado, sobre traição, sobre assassinatos, enfim, e aí, mesmo ali no final da vida dele, Deus estava se alegrando com ele, pelo coração sincero dele, que dizia ali na oração de 1 Crônicas 28:10, que vai dizer, deixa eu pegar aqui, irmãos, aqui no Crônicas 17:14, ali Deus já estava falando sobre ele construir o templo, e aí ele fala: o seu trono será firme, será firmado para sempre. E ali o coração de Davi se alegra, e aí vai lá no 1 Crônicas 28:10, ele vai lá e faz uma oração a Deus, falando o cântico de louvor a Davi. No versículo 12, então no 11 primeiro. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus, de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e há na terra. Teu é, Senhor, o reino, como tu exaltaste sobre todos os chefes. Ali, Davi estava cheio de Deus, e ele foi fiel, porque ele falou: e as riquezas, as verdadeiras riquezas, e a glória vem diante de ti, tu dominas sobre tudo, tua mão, a força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar a força de tudo. Davi, ele foi fiel no muito, e ali ele viu a sua geração se perpetuar. Ele deixou tudo preparado para Salomão construir o templo. Ele foi fiel ali no muito, até o último ali ele quis deixar tudo preparado. Salomão, é isso que você vai usar, esses materiais, os recursos já estou trazendo, até o último momento. Ali, Davi tinha muito e ele foi fiel. E assim, irmãos, quando Deus foi continuando falando sobre essas palavras, às vezes é simples, palavras que muitas vezes na igreja a gente já está acostumado a ouvir, e aí o Senhor vem trazer para a gente, porque muitas vezes a gente pode achar que a gente está sendo fiel no muito, a gente está dentro da igreja. O cristianismo, vamos dizer assim, por exemplo, dentro do Brasil, ele vem aumentado, mas e aí? Será que estamos fazendo verdadeiros cristãos que estão buscando as verdadeiras riquezas? Porque muitas vezes as pessoas estão vindo para essas verdadeiras riquezas e que não são elas que vão fazer com que ela seja fiel a Deus, que ela vai sempre querer algo em troca a Deus. E na verdade, todas essas pessoas que passaram sobre a Bíblia, todas elas passaram por provações enormes. Pedro passou por provações enormes, Paulo passou por provações. E aí, quanto mais riqueza, quanto mais sabedoria Deus usava a vida deles, Deus ia cada vez mais capacitando, falando, porque eles iam buscando a verdadeira riqueza. E aí o Senhor continuou falando: tá bom, Pai, mas e na prática? Como que eu vou conseguir tentar traduzir
um pouco para a igreja do que o Senhor está querendo falar comigo. Eu estou usando aqui a Bíblia, os versículos. Mas como, Senhor, eu vou trazer de uma forma clara, né, para a igreja? E aí o Senhor foi e começou a ali ministrar no meu coração, e foi um momento ali que eu mais chorei ali, sabe, de querer entender o que era essa verdadeira riqueza. E assim, irmão, se você quiser ficar ou de olhos fechados para tentar imaginar essa situação, mas se tenta colocar sobre esse lugar que o Senhor foi ali ministrando no meu coração, que eu oro para que vocês também, irmãos, consigam também pensar nesse mesmo preparo que Deus estava fazendo. E aí o Senhor falou que era como se você está ali no começo da sua jornada, né? Você ainda não conhece a Cristo, e naquele primeiro momento você acaba de ganhar um fruto. Ali você tem um fruto. Você aceita aquele fruto, e aí você morde, você se sacia daquele fruto, e nesse fruto ele tem uma semente. A partir daquele momento, aí o Senhor começou a colocar no meu coração, dentro dessa semente, você é levado para um terreno. Imagina, irmão, que agora você está num terreno, vazio, cheio de terra, e com essa semente na mão. Vamos incrementar, está com a semente, está com a Bíblia aqui também. E aí você está com essa semente na mão, e aí o Senhor dá a primeira ordenança para você, assim como Ele foi detalhista no tabernáculo para Moisés, todas as orientações para fazer ali o tabernáculo. O Senhor fala para você também: agora eu quero que você plante essa semente no centro desse terreno que eu te entreguei. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração e falou: mas é com as suas mãos. Eu quero que você ali, sem nada, você está num terreno vazio, com uma semente apenas na sua mão, você vai lá e vai cavar e vai colocar essa semente no centro, no meio, detalhista mesmo. Seu terreno tem 10 metros, você vai medir, vai contar ali, vai fazer os passos, vai deixar exatamente essa semente exatamente no centro, porque é ali que vai ser plantada a sua verdadeira riqueza. E ali, quando você planta essa semente, parece que as pessoas começam a perceber. Aí Deus foi ministrando, Espírito Santo, as pessoas começam ao redor a olhar o seu terreno. Tem gente ali incomodada, e vai ter gente ali que vai te ajudar nessa jornada. E ali você começa a olhar, né, a semente que você acabou de plantar, e você precisa cuidar dessa semente. Mas aí começa pessoas a querer invadir esse terreno, querendo te atrapalhar, querendo te tirar. E aí o que você tem que fazer? Você tem que cercar o terreno, você tem que se proteger. Seu terreno ali é 10 por 20, eu vou cercar exatamente os 10 por 20, porque aquele terreno pertence a mim e ao Senhor. Então ninguém pode encostar, invadir esse terreno. Então você começa a dar os seus primeiros passos na fé, cercando essa semente. E por que, irmãos? Essa semente, ela é o quê? Que o Senhor foi trazendo ao meu coração. Essa semente se chama relacionamento com Cristo, relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo. Essa semente, irmãos, a partir do momento que você tem essa semente, ela está ali, você cercou, ela começa a crescer, e você tem que cuidar dela, dia após dia, todos os dias, você tem que ter ali a sua proteção na fé, você tem que ter a sua proteção física, porque naquele terreno é só você e Deus. Ninguém ali pode ajudar. As pessoas podem te ajudar a aumentar essa cerca. Família na fé, seu pastor. Muitas vezes você vai estar se sentindo desamparado. É como se o seu pastor, alguém vai lá e te ajuda. Ajuda aqui, ó, cerca mais aqui. Alguém está querendo invadir.
esse lugar de proteção. E você vai caminhando, e essa árvore ela vai começando a crescer. Começa a crescer. Ainda você vê fruto nenhum. Deus ainda não está falando muito ainda contigo. Você está ali, será que é isso mesmo? Será? Não estou entendendo isso direito. A árvore está crescendo, mas será que ela realmente vai dar fruto? Será que realmente tem algo de bom? Será que o fruto que ela vai trazer é doce? Será que vai realmente crescer? Esse momento você fica ali. É a obediência a Deus. É a obediência de você realmente estar entendendo ali em propósito que você, independente de qualquer situação, você está ali defendendo o seu terreno, não por conta do terreno em si, mas por conta da árvore que você plantou, que se chama relacionamento com Deus. E aí no meio disso, irmãos, aí foi quando o Espírito Santo foi e começou a intensificar aquilo comigo. E eu falei, tá bom, Senhor, agora eu tenho algum fruto. Eu cheguei ao momento em que eu tenho um fruto que realmente eu estou enxergando. E daqui a pouco esse fruto começa a crescer, você fica entusiasmado, daqui a pouco você quer cada vez mais frutos, você está ali protegendo e pessoas tentando invadir, e seus frutos crescendo, porque ali quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais frutos aparecerão e mais pessoas se incomodarão com aquela árvore que está crescendo, cada vez mais. Ninguém vai ficar tentando invadir um terreno que é ruim, mas quando a sua árvore começa a ficar bonita igual aquela ali, vai incomodar muita gente, irmãos. E aí quanto mais você está protegendo aquilo, aí o Senhor vai lá e fala no meu coração, uma pessoa foi lá e conseguiu invadir o seu terreno, ela quis te fazer mal, ela quis tirar o melhor fruto da sua árvore. Aí é onde o momento que a verdadeira riqueza ela se concretiza. É o momento em que Deus fala, sabe esse fruto, o mais doce, aquele que você mais sentiu o prazer de ver crescer, é o momento que você vai pegar esse fruto e entregar com amor para aquela pessoa que mais quis tirar de você aquilo. É a hora que o amor de Deus ele constrange a tal ponto que é onde você vai entregar o maior fruto que você produziu para alguém que menos gostaria de ver aquilo. É onde que realmente você entende a verdadeira riqueza. É onde você realmente libera o perdão. É onde você entende realmente o que Cristo fez na cruz, por mim e por você. Independente se eu tenho uma árvore cheia de frutos. Independente se tem uma pessoa lá fora está querendo tirar o meu fruto. A partir do momento que eu entendo a verdadeira riqueza, eu estou disposto a entregar o meu melhor fruto para salvar aquela outra pessoa. E aí eu fiquei, Deus, é isso mesmo. Eu imaginei ali naquele momento entregando aquele fruto. E eu fiquei, Senhor, isso é o verdadeiro cristianismo. Não é você pegar essa árvore, começar a colocar carro do jeito que você quer, colocar casa do jeito que você quer, porque o relacionamento com Deus, irmão, ele é prioritário dentro desse terreno. Se ao redor desse terreno, Deus vai te abençoar com uma casa grande, Deus vai te abençoar com um terreno, com outros terrenos, enfim, qualquer bem material, isso é você com Ele. Quanto mais você faz esse fruto crescer, Ele vai querer te dar ou não isso que você está querendo em torno do teu terreno. Mas ali, aonde você precisa deixar o verdadeiro fruto, a verdadeira riqueza crescer, isso não se paga por dinheiro nenhum no mundo. O homem mais rico do mundo, ele pode ter tudo, pode ter qualquer bem material, mas um irmãozinho que é cheio de Deus, que está lá na igreja, lá no lugar mais remoto do mundo, se ele tem Deus, ele tem muito mais riqueza do que aquele que, para os olhos dos homens, ele tem muito.
Então é isso, irmãos, que a gente possa realmente entender essas verdadeiras riquezas que o Senhor quer trazer para nós, que a gente possa entregar esse verdadeiro fruto que o Senhor está querendo que a gente possa produzir. E aí você vai falar, tá bom, deixei esse fruto, esse terreno lindo, com essa árvore linda, e aí depois que eu ir embora, graças a Deus ir para a eternidade, eu oro por isso, pelos meus irmãos que isso ocorra, e aí você percebe que esse fruto ele pode continuar vivo. Imagina você ter uma árvore cheia de frutos que consiga percorrer o tempo que você está aqui. É onde que os seus filhos olharão para você e falar: aquele meu pai me deixou um legado. Aquela árvore, eu enxergo, eu tenho o meu terreno, mas o meu pai, mesmo depois de morto, eu olho ali, a verdadeira riqueza que ele deixou para mim, para minha família. A geração em geração vai entender aquele homem que você foi, a verdadeira mulher de Deus que você foi e será um dia, porque você se preocupou, acima de todas as coisas, preservar o relacionamento com Deus, preservar aquilo que Deus quer com você nesta vida, irmãos. Porque de nada a gente ganhar este mundo se a gente perde a nossa fé, a nossa eternidade com Deus, o nosso relacionamento com Ele. Então, são palavras simples, é um exemplo simples, mas que Deus falou ali no meu coração e falou: não quero que você fale mais nada do que você tinha pensado. Eu quero que você fale apenas isto para a igreja, para que ela compreenda, para que ela preserve essa semente. E que essa semente, quanto mais frutos, mais você vai conseguir entregar para outra pessoa. E aí essa pessoa vai receber esse fruto, ela vai morder também, e ela vai receber a mesma coisa que Deus entregou para você um dia. Ela vai entender o que é o Evangelho, ela vai realmente entender o que é um fruto que é edificado por Cristo, porque tem sabor, ela tem essência, ela tem um fruto que é inigualável, é um fruto que nada se compara, e é isso que nós precisamos fazer em vida, irmãos, preservar esse relacionamento, fazer com essa árvore cresça. O que vai acontecer ao redor, ninguém sabe, só Ele sabe, mas que a gente preserve realmente esse amor que só Ele pode nos conceder e que a gente possa transmitir ao próximo como verdadeiros irmãos em Cristo, sobre aquilo que Cristo fez, para que a gente possa se assemelhar um pouquinho daquilo que Ele foi por nós. Amém? Podemos orar, irmãos? Senhor Jesus Cristo, santo é exaltado o Teu nome sobre as nossas vidas, Pai. Neste momento, Senhor, eu quero declarar sobre a Tua igreja, Senhor, sobre frutos que serão produzidos nesta noite, Pai. Que podemos, Senhor Jesus Cristo, entender o verdadeiro sentimento, a verdadeira riqueza que o Senhor quer produzir em nós. Não queremos, Senhor Jesus Cristo, se assemelhar aos fariseus, que tem muito, que está cheio das águas, mas pouco se tem de Deus. Estão ali irreconhecíveis, porque há muito foi dado e muito é cobrado, e ali eles estão com os olhos direcionados em outras coisas. Queremos ser essa semente que é produzida com suor, com as nossas mãos, sendo direcionadas por Deus, regando dia após dia essa árvore, Senhor, regando dia após dia, fazendo essa cerca, que é a proteção espiritual que o Senhor fala que a gente tem que fazer todos os dias, para que a gente se livre de todo o pecado, se livre de todas as armadilhas do inimigo, porque a Tua proteção, o Teu Espírito Santo está conosco, e que aquele que está dentro desse cercado, aquele que está embaixo desta árvore, não vai conseguir, não será derrotado, ninguém vai invadir esse cercado, esse terreno, porque é o Senhor que cuida, é o Senhor que dá segurança, é o Senhor que dá proteção.
E é por isso, Senhor Jesus Cristo, que nesta noite, Pai, que esta palavra possa edificar os nossos corações, possa enchermos da vontade de Deus, de querer realmente cuidar dessa preservação, desse relacionamento que só o Senhor pode produzir em nós, esta verdadeira riqueza. Não há outro, não há nada, Senhor, que valha mais do que este momento, que esse espírito de relacionamento, quer estar contigo, quer ver os frutos que são produzidos pelo Senhor em nós, quer sentir realmente a tua presença em nós, porque nada adianta, irmãos, estarmos fora desse terreno, tentarmos fazer coisas diferentes e depois se arrepender, depois acabar se sentindo desprendido, mas mesmo assim o Senhor vai e traz pessoas, e é isso que eu quero declarar, que possamos ser essas pessoas que trarão, pegar frutos desta árvore e entregar para outras pessoas, para que elas possam compreender o verdadeiro evangelho que é estar na presença de um Deus que é vivo, que é relacionamento vivo e que dá a cada um de nós, independente do que aconteceu no passado, independente de que qualquer coisa que você fez, Ele te dá uma semente para que você possa produzir, para que você faça crescer nesse terreno e que o nome dele vai ser exaltado na sua vida e nas gerações futuras. E é assim que nós declaramos, Senhor, e te agradeço pela oportunidade, e que as palmas louvem ao Senhor.